Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu quero te convidar para assistir uma poderosa palavra de Deus. Deixe também os seus pedidos de orações aqui nos comentários. Quando nós estamos deixando de viver o propósito de Deus por causa de medo, e o medo não pertence para Deus. Deus nos chamou para sermos ousados. Um espírito de ousadia foi colocado sobre nós. Esse versículo é real em nossa vida, esse verso do Salmo 42. Onde a nossa alma está abatida, a nossa alma está angustiada, a nossa alma está ansiosa. E nós somos formados de carne, alma e espírito. E na nossa carne, o diabo ele tem 100% de acesso à nossa carne. Quando o homem ele vive na carne, ele nasce na carne todos os dias, o diabo tem acesso a 100% da sua vida. O diabo tem acesso de entrar nele e manifestar através dele palavras, atitudes, ações, todo momento. Nós temos o nosso estágio da nossa alma, onde a alma já é mais limitada, onde o diabo não tem totalmente acesso a ela. A nossa alma ela tem o poder de reprimir muitas vezes o inimigo. Só que o inimigo ele entra na nossa alma através das nossas emoções e ele governa a nossa alma. É por isso que o meu conselho para você, irmãos, nem corpo e nem alma, nem carne e nem alma, nós precisamos viver no Espírito. Porque no Espírito de Deus, a Bíblia diz que não há engano. E no Espírito de Deus o inimigo não tem acesso a este lugar. Ele não pode entrar. É por isso que as suas decisões precisam ser resolvidas no Espírito. As suas atitudes precisam ser tomadas no Espírito. Para que você não venha a ser confundido. E o que mais a gente tem visto nesses dias são pessoas desejando viver um chamado de Deus, botar em prática um propósito que Deus tem na sua vida, mas que estão sendo governados muitas vezes pela sua alma. Pessoas que se tornaram pessoas almáticas. E não é errado a gente ter sentimentos, pensamentos, mas isso não pode nos governar. Muita gente entrou neste lugar aqui, irmãos, precisando receber uma palavra e receber totalmente o oposto daquilo que ela queria ouvir e nunca mais voltou para cá. Por quê? Porque uma pessoa almática só quer ir nos lugares aonde tudo te favorece, aonde tudo contribui para o bem dela. Mas só que a nossa vida não pertence mais a nós. Eu não sei se avisaram você quando você aceitou Jesus. É que a gente não gosta de ler as letras miudinhas. Mas aqui nas letras miudinhas do contrato diz que uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ela é do Senhor, não é mais nossa. E nós queremos aceitar Jesus e viver do nosso jeito. Não vai funcionar assim, irmão, não vai dar. Eu ouvi algo essa semana que diz: aceitar a Jesus, você aceita em 1 minuto. Em alguns segundos você levanta a mão e confessa o nome do Senhor e você o aceita. Mas uma transformação por Jesus levará anos na sua vida, dia após dia, momentos após momento. E é isso que o Senhor deseja. Mas o que nós entendemos? Muitas vezes é que você vem para a igreja, você levanta a mão, você o aceita como teu Salvador e acha que uma mágica vai acontecer. E que você vai acordar no outro dia, transformado, é dia após dia. Por isso que ele diz: tome a sua cruz, todos os dias. Todos os dias tem uma cruz para nós carregar. Mas só quando nós olhamos para a cruz já foi vencida, irmão. Nós não carregamos cruz por medo. Por medo de que sofreu o que Jesus sofreu. Mas a minha Bíblia diz que Ele nos remiu na cruz do Calvário, ou seja, a cruz já foi vencida. Ele diz para você morrer na cruz, Fernando, na Bíblia? Não diz. O que Ele diz para você? Cada um carregue a sua cruz. Ele não está dizendo para você morrer, diz para você carregar. Só que nós temos medo disso aqui, de morrer. Nós temos medo e por isso nós não queremos uma vida transformada. E aí a gente começa a criar expectativas no nosso coração de viver algo em Deus e as coisas não acontecem da forma que nós queremos. E nós nos desviamos do propósito de Deus. Uma alma batida,
é um grande perigo para te desviar do propósito de Deus. Eu ouvi algo essa semana, irmãos. O irmão criou uma história a respeito de Noé, e eu me vi muitas vezes nessa história. Deus chega para Noé e fala: Noé, eu tenho um projeto na sua vida. Eu quero que você construa um barco, e essas são as medidas. Mas levou 100 anos para que Noé construísse aquele navio. E Deus só falou uma vez para ele: Noé, constrói um barco para mim, porque eu vou precisar desse barco. Aí Noé, durante 100 anos, ele começa a pegar um machado e vai para a mata cortar madeira. E corta a árvore, e corta a madeira, e empilha as madeiras, e corta a árvore, e empilha a madeira. Mas é 100 anos, Fernando. E as madeiras são empilhadas, e de repente passa alguém lá e diz assim: mas eu preciso de umas madeiras. Olha, Noé, você não pode me dar umas madeiras dessas? Você não pode me vender umas 6 tábuas dessas? Sim, eu vendo, sim. E vendeu 6 tábuas daquela, de repente passa outro cara: Noé, você não pode me vender 20 tábuas dessas? Sim, eu posso vender 20 tábuas dessas. De repente Noé olha para os seus filhos e fala assim: mas espera aí, isso aqui é uma grande oportunidade de negócio. Vamos abrir uma madeireira e vamos vender tábua. Irmãos, quantas vezes nós saímos do propósito por algo que nós criamos na nossa cabeça? O projeto de Deus era: corte madeira e construa uma arca. Não importa quantos anos, mas guarde as madeiras lá, não venda elas. Mas nós, na nossa caminhada, irmãos, quantas vezes eu falei, converso com alguns irmãos aqui. Ontem mesmo eu estava com meu irmão que é contador, tentando fechar mais uma das empresas que eu tentei abrir para mim nessa caminhada. Ah, mas eu falo bem, eu me expresso bem, vou abrir uma empresa. Todas elas faliram. Se não faliram depois que abriu, faliu antes de abrir. A gente foge do propósito, a gente quer dar o nosso jeitinho. Mas espera aí, ainda não choveu, vamos continuar vendendo tábuas. Irmãos, se você começar a vender as coisas no meio do processo, lá no final vai faltar para que o grande propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida. E isso é tomado pela angústia da nossa alma, por nós não acreditarmos naquilo que Deus tem para nós é verdadeiro. Eu sei que é difícil acreditar em Deus, e por isso que a Bíblia diz que o Evangelho, irmãos, é loucura. O Evangelho é loucura. A conta de Deus não bate, não fecha com a nossa. Para nós 1 mais 1 é 2, para Deus não é. Para Deus os primeiros são os últimos, para os que não são, para confundir os que são. A conta de Deus não fecha, é por isso que você não pode ir pela tua lógica. E se você continuar indo pela tua lógica, você vai se ferir, você vai se machucar. Toda a Santa Ceia eu falo sobre os meninos do caminho de Emaús, irmãos. Todos os domingos de Santa Ceia eu falo sobre esses meninos. Para mim, uma das mais grandes da Bíblia. Eu acho que ela representa muito a igreja nesses dias. É alguém que está ansiando por algo, alguém que está esperando por algo. E de repente as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse. E vem um desânimo no nosso coração, vem um medo no nosso coração, e nós desistimos de tudo. Quantos de nós aqui, nesta manhã, o Senhor me mostra no meu coração nesta manhã, que estão deixando de viver algo poderoso no Senhor por causa de medo? Ou Deus é Deus na nossa vida, ou Deus não é Deus, irmãos. Medo. A Bíblia diz que Saul é morto. Saul morre. E aí a notícia chega na casa de Saul. E tinha dentro da casa de Saul um dos netos de Saul, chamado Mefibosete. E aí a sua ama, sabendo que Israel tinha perdido a guerra e Saul tinha sido morto, o que aconteceu? Ela pega o menino e sai correndo para esconder o menino. O menino tinha discernimento de alguma coisa, irmão? Não. Ele era apenas um menino que vivia no palácio como neto do rei, que almejava viver a melhor vida para um príncipe naquela época. Mas de repente a ama chega para ele e fala assim: vamos embora, porque o seu avô morreu na guerra, os inimigos vêm para cá e vão matar todo mundo. Só que nessa corrida, irmãos, nessa corrida,
ela cai com ele e ele quebra as suas pernas. Mas mesmo assim ela continuou correndo com ele. A Bíblia diz que ela esconde ele num lugar chamado Lodebar, terra do esquecimento. E esse menino viveu lá por anos, Wesley, por muitos anos, com medo. Um medo que colocaram nele. Um medo que se ele voltasse para o palácio, voltasse para a vida que era dele, voltasse para o propósito que Deus colocou na vida dele, ele morreria. E quando nós vivemos assim, irmãos, feridos, machucados, porque alguém colocou medo em nós. Porque alguém colocou um medo em nós, porque alguém nos colocou no ambiente de abandono, no ambiente de esquecimento. Quantos de nós? Quantos de nós estamos deixando de viver o propósito de Deus por causa de medo? E o medo não pertence para Deus. Deus nos chamou para sermos ousados. Um espírito de ousadia foi colocado sobre nós, para que nós pudéssemos viver isso. O que Davi manda fazer? Manda chamar ele. Existe alguém da família de Jonathan ou de Saul que esteja vivo? Existe. Existe Mefibosete, que está em Lodebar, mas é aleijado das suas pernas. Sabe quantas coisas nos paralisaram esses anos todos de evangelho que nós vivemos? Quantas coisas nos pararam, irmãos? Casamentos frustrados que nos pararam. A própria família nos parou porque nos frustrou. Pastores, liderança, igreja, religiosidade. Tantas coisas nos pararam. Negócios mal sucedidos. Tantas coisas nos pararam e nós estamos com medo de recomeçar de novo. E quanto mais tempo você fica neste lugar, irmão, mais difícil é de você sair daí. Você precisa ouvir a voz do Senhor nesses dias. Davi dá uma ordem assim: ei, vai lá e traz ele para cá, mas Senhor, ele é paralítico de todos os pés, traz para mim, porque a minha palavra diz: eu escolho aqueles que não são, para confundir aqueles que são. E traz-me Mefibosete de Davi. E a Bíblia diz que ele está ali, se sentindo um cão morto, humilhado, com medo, paralítico. E o rei honra a vida daquele homem, restituindo tudo aquilo que era dele. E o rei Davi diz para ele: a partir de hoje, todos os dias, você comerá pão sentado junto à minha mesa. Essa alma cansada, essa alma fatigada, ela vai fazer você se sentir ou viver num espírito de inferioridade. Ó vida, ó céus, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me entende. Foi o que Mefibosete disse para Davi: eu sou como um cão morto. Por que o Senhor achou graça em mim? Deixa eu falar uma coisa para você: não é eu que tenho que valorizar a sua vida. Não é eu que tenho que valorizar a sua vida, é o Senhor que valoriza a sua vida. Não fui eu que te chamei para um propósito, irmão, foi Deus que te chamou para um propósito. Melhor ainda, não fui eu que criei você para um propósito, foi Deus que te criou para um propósito. É por isso que a tua expectativa tem que estar nele, a tua esperança tem que ter nele. Então não importa o que fizeram com você, não importa por onde você passou, o Senhor ainda tem um projeto na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ainda tem um projeto na sua vida. Mas pastor, está difícil, pastor, está doendo. Mas continua, Ele ainda tem um projeto na sua vida. Amém, Jesus. Agora não deixe mais que o desânimo, irmão, tome conta da sua vida. Pastor, mas não aconteceu, eu já estou tanto tempo na igreja e não aconteceu. Espera o tempo de Deus. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. E não é no meu tempo, irmão, não é no teu tempo, é o tempo de Deus. As coisas vão acontecer. Não coloque as coisas na frente das coisas de Deus. Não atropele as coisas. Eu ouvi algo de um pastor esses dias. Ele dizia: a gente cria falsas expectativas de chegada para achar que já vivemos o propósito. Mas não vivemos, irmãos. Nós queremos dar uma ajudinha para Deus, fazer do nosso jeito, e não vai funcionar. E cada vez vamos nos tornar pessoas mais frustradas. Infelizmente, as pessoas que mais enchem consultórios psicológicos e psiquiatras no Brasil
são cristãos. Pasmem. Nós fomos chamados para curar pessoas assim. A moda hoje é você fazer psicologia e psiquiatria dentro da igreja, porque você vai ficar rico. Negócio é vender tábua. É vender tábua. Irmãos, nós somos chamados para curar essa geração. Nós não precisamos estar indo em... eu sei que é difícil, eu sei que é. Eu sei. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, irmãos, Ele cura as nossas mazelas, Ele cura o nosso coração, Ele muda os nossos olhos. Nós não enxergamos mais as pessoas como elas são, mas como Cristo enxerga elas. Porque o fulano de tal me tratou assim, me machucou, me feriu. Mas com que olhar que você está olhando para ela? Se os teus olhos forem os olhos de Cristo, ela pode te humilhar, ela pode te ofender. Irmãos, pastor, se vive isso, eu tenho vivido isso. Eu preciso viver isso para que o Evangelho se cumpra na nossa vida. Irmãos, eu não recebo só mensagens de bom dia, pastor, tudo bem? Mas o meu olhar sempre será o mesmo na vida delas. Um olhar de graça, misericórdia e, acima de tudo, o amor de Deus, que é derramado sobre nós todos os dias pelo seu Espírito Santo. Então o Evangelho precisa nos mudar, irmãos. Ele precisa nos mudar. E para isso nós precisamos estar em Cristo. E uma vez que você está em Cristo, você vai entender o tempo de Deus. Jesus disse: eu preciso padecer, eu preciso morrer, mas eu vou voltar no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Todo mundo criou uma expectativa de viver o propósito de Deus, o grande propósito de Deus. Jesus morreria, passou pela cruz, Ele morreria, ressuscitaria. Mas quando deu 3 dias depois, irmãos, Jesus não aparece. Minuto antes de Jesus, horas talvez antes de Jesus ressuscitar, as pessoas começaram a desistir. Começaram a dizer: mas espera aí, já é o terceiro dia. Ele falou que ia ressuscitar. Aí a gente fica na dúvida, como aqueles meninos no caminho de Maúna: espera aí, e os milagres que ele fazia, como pode ser isso? Mas a nossa alma querendo acreditar, nosso espírito nos convencendo de que Ele é Cristo, mas a nossa carne dizendo: não, mas Ele mentiu para nós. Falou que ia ressuscitar e não ressuscitou. E a gente desanima, a gente desiste do propósito. Muitas vezes quando estamos chegando perto dele. Cara, e quando eu cheguei aqui nesta manhã, eu senti um espírito de desânimo, de incredulidade tão grande neste lugar. Até orei por pessoas aqui nesta manhã. Sabe, o diabo tem colocado incredulidade na sua mente nesses dias, para você não acreditar nas coisas que Deus tem para você. Mas em nome de Jesus, eu repreendo tudo isso na sua mente nesta manhã. Em nome de Jesus. E a incredulidade só vem para nós quando nós nos afastamos do Senhor. Eva acreditava em Deus, Adão acreditava em Deus. Mas um dia eles deixaram de estar no relacionamento com Deus, e Eva foi passear pelo jardim. A distância dela de Deus abriu uma brecha para que o diabo colocasse dúvida no seu coração. O maior pecado da humanidade hoje é a incredulidade. Foi o que derrubou o primeiro Adão no Éden. É saber que Deus é todo poderoso, que morava no jardim que Deus fez para ele, e de repente cria uma dúvida no coração: será que é tudo isso mesmo? Será que eu não posso ver mais do que isso? Então deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Não importa o que o diabo tem colocado na sua mente, deixe na mesa nesta manhã. A mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de restauração. Nós vamos participar disso nesta manhã, e eu sei que você será curado nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Pastor, quem que deve beber a Santa Ceia? Todos aqueles que entendem o que isso significa.